Deputados retomam audiências públicas do orçamento regionalizado. Situação dos menores infratores é tema de debates em Criciúma. Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia dará ênfase aos objetivos do milênio. E ainda os preparativos da TVEL para estrear em canal aberto. O Notícias está apenas começando. Fique com a gente. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou esta semana o primeiro de 6 encontros para discutir a situação dos adolescentes infratores. O debate que abriu o ciclo aconteceu em Criciúma, no sul do estado. Um relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010 aponta que Santa Catarina é um dos piores estados em atendimento socioeducativo. Hoje, 299 adolescentes cumprem medida provisória em 26 unidades de internação. 168 ainda esperam em casa por vagas. Em Criciúma, na região sul, cidade onde a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou a primeira audiência pública, a falta de estrutura para assistência aos adolescentes também é um problema. O município de Criciúma conta com um centro de atendimento socioeducativo provisório, o CASEP. A unidade, criada no início da década de 90, tinha capacidade para a internação de 8 adolescentes. Hoje, de acordo com autoridades locais, a estrutura do CASEP é praticamente a mesma, sendo insuficiente para atender a alta demanda de adolescentes infratores. 20 estão internados e 19 aguardam pela internação na unidade que atende a toda a região. Ela demanda da década de 90, então ela já é uma estrutura que está superlotada e não comporta a necessidade do atendimento integral para esses adolescentes em conflito com a lei. Outro agravante levantado durante a discussão é a mudança no perfil do adolescente infrator. Os pequenos delitos se transformaram em infrações graves e, para este juiz, a mudança de comportamento é reflexo da inserção social do adolescente. Para ele, a recuperação dos infratores deve ser de forma intersetorial. O Estatuto fala, é a doutrina da proteção integral, a atenção integral às necessidades da criança, ou seja, isso vem a família com seu papel, tem demandas que são da saúde, são da educação. Todos eles têm que estar envolvidos nesse processo. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o deputado Serafim Benzon destacou que o Estado deve investir na construção de 4 centros de internação. Iniciativa que deve suprir o problema da falta de vagas. Para o parlamentar, outra ação importante é o melhor aproveitamento dos recursos do Fundo para a Infância e Adolescência, o FIA, que pode contar ainda com a contribuição de toda a sociedade. Nós podemos utilizar aquilo que já tem disponível, que são os recursos oriundos do imposto de renda e que o Fundo da Infância e Adolescente, a esse fundo pode ser destinado até 6% do imposto devido do contribuinte normal e 1% das empresas. Já em Caçador, no meio-oeste do estado, deputados do Fórum Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa debateram o envelhecimento com qualidade. Serão 5 encontros do gênero para ouvir as reivindicações na área, que deverão ser discutidas em um fórum estadual em setembro. O envelhecimento da população é uma das preocupações da ONU e o Brasil não foge à regra. Motivo: o número de idosos por aqui teve um aumento superior a 100% nos últimos 50 anos. O Brasil de 1960 tinha 3.300.000 idosos. Isto representava menos de 5% da população. Em 2010, o censo do IBGE registrou mais de 20 milhões de brasileiros com idade acima de 60 anos, ou seja, mais de 10% da população. Em Santa Catarina, são 655 mil idosos, o que representa 10% dos moradores do estado. Pessoas como a dona Norma Pontes, ex-empresária, hoje aposentada, mãe de 2 filhas, e que observa as novas gerações com a experiência e sabedoria acumulada ao longo dos anos. Eu, com esse convívio com o pessoal da terceira idade, eu tenho aprendido muito. Eu aprendi a dançar praticamente com eles. E essa juventude que eles não valorizam a terceira idade, como o professor falou que coisa velha a gente tem que jogar fora, mas a terceira idade a gente não pode jogar fora. O idoso, ele é um ser que deve modificar
à sociedade, deve contribuir com essa mudança na sociedade. E é isso que o Fórum trabalha, é esse despertar para a cidadania que este Fórum Parlamentar está trabalhando, identificando inclusive algumas leis, alguns decretos, algumas normativas que são necessárias para que o Estatuto realmente saia do papel. Assuntos que a coordenadora do Fórum em Defesa da Pessoa Idosa, deputada Dirce Heiderscheid, do PMDB, ouviu na audiência pública de Caçador. Esta é a primeira de uma série de 5 audiências que serão realizadas no interior do estado. O objetivo é relacionar as reivindicações para a realização do Fórum Estadual sobre o envelhecimento com dignidade. Já estamos com um sinal muito interessante, um sinal verde do governador, querendo e pedindo para que a gente, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente possa organizar um grande pré-congresso para debater esse tema tão importante do envelhecimento, que será no mês de setembro, e o grande evento, né, que será o ano que vem, o Congresso Internacional sobre o Envelhecimento Digno. Também na semana que passou, parlamentares catarinenses retomaram as audiências públicas do orçamento regionalizado. É o segundo ciclo de debates para a escolha das demandas que deverão ser incluídas no orçamento do ano que vem. Os debates recomeçaram por concórdia. Quem conta são os enviados especiais Maria Helena Salles e Jorge Araújo. Concórdia fica no oeste do estado, a 480 quilômetros de Florianópolis. Tem aproximadamente 70 mil habitantes e é polo da região do Alto Uruguai catarinense. O município foi sede da primeira audiência pública da segunda etapa do orçamento regionalizado deste ano. O encontro foi na Câmara Municipal e reuniu autoridades e lideranças comunitárias de 16 municípios das regionais de Concórdia e Ceará. Esta foi a segunda e última audiência que agrupou 2 regionais numa única reunião. A Assembleia Legislativa vai realizar audiências públicas em 34 dos 36 municípios que são sede das Secretarias de Desenvolvimento Regional. O orçamento regionalizado foi criado em 1996 para assegurar a participação popular na elaboração do orçamento estadual. É uma forma de assegurar a definição de prioridades de cada região de acordo com a realidade socioeconômica de Santa Catarina. Todas as obras e ações definidas aqui pela comunidade vão ser incluídas no orçamento estadual de 2014. Todas as ações definidas aqui pela comunidade devem estar incluídas no plano plurianual para o período de 2012 a 2015 e que foram definidas no início do atual governo do estado. Na parte final da audiência, os representantes das regionais de Concórdia e Ceará se dividiram em 2 grupos para definir essas prioridades que querem ver realizadas nos próximos anos. Os representantes de Ceará escolheram a implantação do contorno de Ceará, a reabilitação da SC 283 no trecho entre a BR-153, Concórdia, Ceará, Chapecó, São Carlos, Palmitos e Mondaí, e a pavimentação da SC 154 no trecho Ipumirim, BR-282. Os representantes de Concórdia decidiram que as prioridades da regional são a terraplenagem e pavimentação do trecho Comunidade de São José, a BR-153, SC 283 e Concórdia. A pavimentação do trecho ligando o Presidente Castelo Branco, BR-153, Caravaggio e Pinhal. E a construção da terceira pista de rolamento na rua Atílio Fontana, de acesso à SC 283, em Concórdia. São obras importantes e que vão facilitar, inclusive, o turismo da nossa região, que a gente pretende alavancar com essas obras de pavimentações. A segunda audiência pública foi na Câmara Municipal de Joaçaba. Os deputados destacaram a necessidade de dar caráter impositivo às audiências do orçamento regionalizado, tornando obrigatório o cumprimento pelo governo do estado das decisões tomadas pela comunidade de cada região. Se essas obras fossem impositivas, o governo teria que abrir mão muitas vezes de obras por ele elencadas
e satisfazendo a necessidade de cada região. Na condição de prefeito, quando fui no município de Concórdia, implantamos o orçamento participativo. Definíamos um valor e, em cima desse valor, as obras decididas eram executadas. Depois de um rápido debate, os participantes selecionaram como prioridades que devem ser incluídas no orçamento estadual do ano que vem a construção de um anel viário ligando os municípios de Luzerna, Joaçaba e Herval do Oeste à BR-282, o contorno viário Ouro-Capinzal e a regionalização e obras de melhoria no aeroporto de Joaçaba. Nós temos uma empresa, a BRF, que ela produz 500 aves dias. Imagine a quantidade a necessidade do transporte nessa região. E nós temos uma ponte e velha. Então há necessidade de se criar uma segunda ponte e também um anel viário que ela tira do centro da cidade esse fluxo de veículos e vai até a BRF. Nós somos o maior produtor de grãos do estado, por isso levamos o título de celeiro do estado de Santa Catarina. Estamos entre os 100 municípios do Brasil com maior PIB agropecuário do Brasil, né? Eu acho que é o único município de Santa Catarina que configura nessa importância. A comunidade decidiu priorizar a reforma e ampliação do Hospital Nossa Senhora da Salete, em Monte Carlo, a implantação do contorno viário de Campos Novos e quis substituir uma ação elencada em 2011 por uma nova demanda, a pavimentação da SC 452 no trecho entre Vargem e Abdom Batista. Se o município não tem uma estrada boa, uma estrada asfaltada, dificilmente empresas investem nesses municípios, até pelo acesso. Então aqui, como já tem um plano de governo tanto do Luiz Henrique como do Raimundo Colombo, que é o acesso asfaltado a todos os municípios, com certeza isso fará com que o município se desenvolva mais. Depois do intervalo, Notícias continua destacando as audiências públicas do orçamento regionalizado. E ainda a inclusão escolar das crianças com síndrome de Down. A gente volta já. O Notícias da Semana está de volta e segue destacando as audiências públicas do orçamento regionalizado. As discussões desta vez aconteceram no Oeste e na região serrana. No primeiro bloco, você acompanhou as discussões em Concórdia, Joaçaba e Campos Novos. Veja agora como foram os debates em Curitibanos e Videira. Mesmo numa noite chuvosa e fria, o plenário da Câmara Municipal de Curitibanos recebeu dezenas de autoridades e lideranças comunitárias dos 5 municípios que fazem parte da regional. Os deputados presentes à audiência pública explicaram a importância da participação popular na elaboração do orçamento estadual. O orçamento participativo, o debate regionalizado é muito importante para que possamos captar todos os anseios da população e da comunidade do nosso estado. As pessoas aqui são mais pobres do que outras regiões do estado, então há uma necessidade e aqui a gente está vendo que a sociedade está participando. Durante a audiência pública, os participantes selecionaram 3 ações importantes para o desenvolvimento da região e que vão ser incluídas no orçamento estadual de 2014. São elas o asfaltamento da rodovia Ulisses Gaboardi, da BR-116 em São Cristóvão do Sul até o campus da UFSC, a reabilitação da SC-120 no trecho entre Lebon Regis, Curitibanos e a BR-470 e a implantação do sistema de esgoto sanitário na regional de Curitibanos. Elas são extremamente importantes, visto tanto o desenvolvimento da nossa região como a proteção de vidas. Em Videira, a audiência pública reuniu autoridades e lideranças comunitárias dos 7 municípios que fazem parte da regional. Vários parlamentares estiveram presentes. O importante é que as pessoas que têm interesse na sociedade, que têm interesse no desenvolvimento do município, estão presentes. Que são vereadores, são prefeitos, são vice-prefeitos. Nós, de fato, precisamos criar a cultura da participação popular, porque com a participação da população no governo, os governos se transformam em governos mais abertos, mais transparentes.
As 3 ações para a região de Videira, selecionadas pela comunidade e que vão fazer parte do orçamento do ano que vem, são a construção de um centro de apoio social, psicológico, jurídico e pedagógico para o menor infrator. A pavimentação da SC 355, no trecho Iomerê, Bom Sucesso e Três Etilhas, e a pavimentação da SC 453, no trecho Monte Carlo, Tangará. Elas têm a ver muito com a realidade da nossa região, onde que é uma região muito produtora e nós precisamos realmente de rodovia para escoar a nossa produção. E também porque a nossa região aqui tem um potencial turístico, um potencial agroindustrial aí muito forte. Todas as audiências são comandadas pelo deputado Gilmar Knesel, que é presidente da Comissão de Finanças e Tributação e também da Coordenadoria do Orçamento Regionalizado. O parlamentar destacou a harmonia entre o Legislativo e o Executivo na realização dessas audiências, o que, de acordo com ele, ajuda na efetivação das obras reivindicadas aqui pela comunidade. Esse é um novo passo também importante que essas audiências públicas estão inovando. A participação direta do Poder Executivo, a quem cabe executar sempre as obras elencadas, está aqui presente através da Secretaria Regional, com Secretaria de Planejamento, Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, prestando contas, isso está bem importante, mas também trabalhar isso harmonicamente, no sentido de construir o futuro. Já em Florianópolis, a discussão girou em torno da inclusão escolar das crianças com síndrome de Down. A doença é genética e afeta o desenvolvimento físico e intelectual do portador. Capacitar profissionais da educação para lidar com essas crianças foi o ponto principal do seminário realizado esta semana. O evento foi organizado pela Associação Amigo Down de São José. Um evento importante para a gente divulgar, para capacitar os professores da educação, para os profissionais na área da saúde. Eles precisam de um professor, segundo professor, uma capacitação para poder acompanhar esse aluno até uma faculdade, se for o caso. A 4ª edição do curso de capacitação em síndrome de Down teve o apoio da Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse evento busca capacitar, informar, e as pessoas com mais informações estão mais preparadas para enfrentarem a discriminação, o preconceito nesse segmento que ainda é, lamentavelmente, muito forte. Uma das características da pessoa portadora da síndrome de Down é a dificuldade no aprendizado. Ela é resultado de disfunções neurológicas que o portador da síndrome possui devido à alteração genética. Em decorrência da síndrome de Down, a criança ela tem uma hipotonia muscular. Isso significa redução do tônus muscular. É ela que gera o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tanto na aquisição motora, fala e linguagem e intelectual. Outro assunto debatido durante o curso foi a alimentação correta que a criança com a síndrome deve ter. A nutricionista Rita Martins ressaltou a necessidade de um controle nutricional de crianças com Down. O sobrepeso, ele encurta a vida, ele piora a qualidade de vida, ele aumenta as chances de você ter problemas cardíacos e hoje em dia a gente conseguiu um avanço em relação à expectativa de vida do síndrome de Down. E essa expectativa de vida, que era antes de 20 ou 30 anos, hoje em dia nós temos pessoas com síndrome de Down vivendo até os 70. Quem também se reuniu esta semana foram os deputados da CPI da telefonia. A comissão está ouvindo representantes de várias instituições que vão auxiliar na apuração de irregularidades cometidas pelas empresas que oferecem o serviço. As reclamações relacionadas à ausência de sinal de telefonia foram um dos problemas apresentados na reunião. De acordo com o presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina, somente no oeste do estado, mais de 7 indicações foram apresentadas pelas câmaras municipais de várias cidades, pedindo a instalação de torres de telefonia móvel. Mas as reivindicações ainda não foram atendidas pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Eu poderia dizer que são várias indicações, requerimentos, moções de apelo à Anatel, que é a agência reguladora,
para que eles manifestem-se e cobrem dessas empresas, né, para que eles possam estar fazendo um melhor sinal, instalação de torres para um melhor sinal em todos os municípios do estado de Santa Catarina. Uma das alternativas levantadas para que as empresas de telefonia móvel garantam um atendimento de qualidade aos usuários é a exigência de maior responsabilidade por parte das agências reguladoras. Infelizmente, essas agências reguladoras, a Anatel, a NTT, que diz respeito aqui ao sistema viário do contorno da BR-101, não funcionam. E o governo precisa urgentemente rever o funcionamento e o controle dessas agências reguladoras. Embora a competência pela fiscalização das empresas de telefonia seja a competência de um órgão vinculado ao governo federal, a Assembleia Legislativa do Estado vai atuar na apuração das irregularidades cometidas pelas operadoras. Pelo menos 7 assembleias legislativas estão engajadas nesse trabalho de investigação no país. Já que dá discurso, mandar requerimento, mandar moção, né? Em todos esses anos que se tem feito isso aqui pela Assembleia Legislativa, não tem surtido o resultado, né? Então fazer uma CPI que termine com um relatório apontando, né, a insuficiência, a falta de vontade efetiva de fiscalizar dos órgãos responsáveis, dos poderes responsáveis, já é um elemento. Na próxima reunião da comissão, que será realizada na semana que vem, os parlamentares vão ouvir representantes do Ministério Público e tribunais de conta e de justiça. Estes órgãos também vão auxiliar na condução dos próximos trabalhos de apuração da CPI. Nós continuamos agora com essa CPI, ouvindo primeiramente as instituições que vão dar essa contribuição e vão colaborar com certeza no conjunto da obra até o final da CPI. E você vai ver ainda hoje, TVAL se prepara para entrar em sinal aberto. O Notícias volta em instantes. Os criadores de abelhas sem ferrão nos municípios do sul do estado estão engajados pela regulamentação da atividade. Uma das ações é a realização de um seminário no próximo dia 4. O encontro será na cidade de Tubarão e deve reunir especialistas que vão debater os benefícios e desafios da meliponicultura em Santa Catarina. Somente em Santa Rosa de Lima, um dos municípios mobilizados pela regulamentação, 70 produtores têm criação de abelhas sem ferrão. A meliponicultura, nome dado a esta atividade, ainda é novidade no estado e hoje serve como um incremento na fonte de renda dos criadores. Jamais o meliponicultor ele trata da questão de abelhas em cativeiro. Pelo contrário, a abelha está livre, na realidade. E ela que faz a grande polinização da nossa mata. E o que eles estão fazendo é justamente a preservação. Não estão infringindo lei nenhuma, estão preservando. O seminário, que será realizado no dia 4 de junho em Tubarão, deve reunir especialistas que vão debater durante todo o dia os benefícios e os desafios para a meliponicultura em Santa Catarina. O programa Antonieta de Barros da Assembleia recebeu esta semana a visita do ministro da Educação de Moçambique. A agenda fez parte das atividades de Augusto Luiz em Santa Catarina. O ministro da Educação de Moçambique, Augusto Luiz, se encontrou com os membros da Comissão Interinstitucional do PAB, Programa Antonieta de Barros. Desenvolvida pela Assembleia Legislativa desde 2004, a iniciativa promove a inclusão social e profissional de dezenas de jovens que vivem em situação de vulnerabilidade na Grande Florianópolis. Nós, do Programa Antonieta de Barros, que sempre lutamos para que as relações raciais tenham um consenso no que se refere a oportunidades, ao acesso a oportunidades. Temos agora com o ministro a confirmação da luta dos movimentos sociais, em especial do movimento negro, para estabelecer uma política de inclusão, uma política para todos. O encontro serviu para a troca de experiências na área da educação entre os dois países. Montamos um sistema fora de estratificação social. Todos, na mesma sala, sentados, vão aprender. Portanto, não há escola para negros, não há escola para brancos. Depois de conhecer a proposta do programa Antonieta de Barros e os resultados já alcançados junto aos jovens das camadas mais pobres, o ministro elogiou a iniciativa. Um exemplo que, segundo ele, pode ser seguido em outros países.
todos, se a Assembleia, a sociedade civil, igreja, todos estiveram a fazer um movimento para reduzir as diferenças sociais, eu penso que isso é um programa que tem de ser abraçado por todos. A Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social continua acertando os detalhes do edital da terceira edição da certificação e troféu de responsabilidade social Destaque SC. Uma das novidades é a inclusão dos Objetivos do Milênio. Quem conta que metas são essas é a repórter Deluana Bus. Promovida pela Assembleia Legislativa com o apoio de diversas entidades, a certificação é voltada para empresas privadas e entidades com fins não econômicos que apresentem no balanço social ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação ambiental. Segundo a vice-presidente da comissão, Tatiana Wittmann, uma das novidades deste ano é a inclusão dos Objetivos do Milênio entre os critérios de avaliação. Os 8 objetivos foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas ao analisar os maiores problemas mundiais. São eles acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Agora a certificação também vai divulgar informações sobre os objetivos, quais são eles, quais são os indicadores, para que as empresas e entidades foquem as suas ações sociais também nesses objetivos. E o Notícias de hoje termina com uma boa notícia. Em breve, a programação da TVAL vai estar ao alcance de todos os catarinenses. Até o final do ano, o Parlamento deve implantar no Estado o sistema aberto de televisão, permitindo que os telespectadores tenham acesso gratuito à emissora. A implantação será feita a partir de uma parceria com a Câmara dos Deputados, assinada esta semana. A Assembleia Legislativa ainda mais perto dos catarinenses. Esta é a proposta do Poder Legislativo que será concretizada com a abertura do sinal digital da TVAL. Na prática, isso significa que os telespectadores do Estado terão acesso gratuito, por meio da TV aberta, às atividades desempenhadas pelos deputados dentro do Parlamento. O primeiro passo foi dado nesta terça-feira. O presidente da Casa, deputado Juarez Ponticelli, assinou em Brasília o termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados. A partir do acordo, o órgão federal vai dar início ao processo de licitação para a compra de um transmissor, que será doado ao Parlamento catarinense. Com a iniciativa, Santa Catarina vai seguir o modelo de outros 7 estados brasileiros, entre eles o Rio Grande do Sul, que já tem o sinal aberto de TV. Santa Catarina estava ausente ainda desse processo de mais transparência, de democratização da comunicação, de permitir ao cidadão que possa acompanhar cada vez mais as ações dos seus parlamentares. Afinal de contas, quando nós votamos num vereador, num deputado, nós estamos entregando a ele, como cidadão, uma procuração para ele votar, agir e falar em nosso nome, né? Então é preciso que se dê mecanismos de controle, de acompanhamento, para que o cidadão que nos confere a procuração possa saber o que o seu representante está fazendo com ela. A previsão é que o transmissor seja instalado no Morro da Cruz, em Florianópolis, até o fim do ano, permitindo, nesse primeiro momento, o acesso à TV aberta pela população da região da Grande Florianópolis. Mais tarde, a intenção é expandir o sinal aberto ao restante do estado. A programação da TVAL será disponibilizada no canal 61. Nesta mesma frequência estarão disponíveis os canais da TV Senado, TV Câmara Federal e TV Câmara Municipal. A partir daí, o telespectador pode optar pela programação que deseja assistir. Implantada no estado há 14 anos, hoje a TVAL é transmitida por meio de TV a cabo a 19 municípios que são polos regionais. Em 24 horas de programação diária, que já é compartilhada com as TVs câmaras municipais, os cidadãos têm acesso às atividades regimentais do Parlamento, como comissões, sessões ordinárias e audiências públicas. Além disso, produções variadas abordam temas relacionados ao dia a dia da população. Nesse processo de transição que marca um novo momento na TV do Legislativo, os profissionais que atuam na cobertura do que acontece no Parlamento vão garantir que você, telespectador, tenha ainda mais acesso à informação de qualidade
e a transparência dos atos públicos. Na verdade, com a abertura do sinal, com um acesso maior dos telespectadores à informação gerada pela TV Assembleia, aumenta a responsabilidade da equipe em transmitir as sessões, sejam elas ordinárias ou especiais, ao vivo, todas as reuniões das comissões também ao vivo, audiências públicas, seminários e as principais discussões que acontecem no Legislativo, a gente tem tentado transmiti-las ao vivo. Com o sinal aberto, a nossa responsabilidade aumenta, portanto, nós queremos dar ainda mais informação, com mais credibilidade, com maior responsabilidade de todos os atos que são feitos aqui no Legislativo. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem. Até lá!